As leituras da Sagrada Escritura que hoje são proclamadas na liturgia trazem um forte contraste. Um contraste que nos ajuda a entender a dinâmica da vida espiritual e como nós devemos nos posicionar na vida espiritual. Contraste entre os bem-aventurados e os amaldiçoados, entre os felizes e os infelizes, entre os fiéis a Deus e os que são infiéis. Já na primeira leitura nós vemos esse contraste bem forte nas palavras de Jeremias, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem, e bendito aquele que confia no Senhor. São amaldiçoados, são infelizes, estão no caminho do erro aqueles que confiam unicamente na força, na inteligência, na sagacidade humana, aqueles que colocam toda a sua confiança na prosperidade desse mundo. Mas aqueles que confiam em Deus, esses sim estão no caminho do bem, no caminho da salvação. Porque todos nós, seres humanos, precisamos ser conduzidos pelo Senhor, porque senão nos desviamos tragicamente. E basta dar uma rápida olhada para a história da humanidade para comprovar esta verdade. Todos os sistemas econômicos, políticos, filosóficos, que se basearam unicamente na razão, na inteligência e nos planos humanos, terminaram em grandes desastres, em ditaduras, em ideias pessimistas que conduzem ao desespero. Sempre conduz ao mal, porque o homem sozinho não é capaz de pastorear-se a si mesmo. Precisamos nos colocar humildemente na fila do grande pastor de nossas almas, que é o Senhor. Também o Salmo responsorial faz esse forte contraste, é o Salmo 1, primeiro Salmo de Davi, no qual ele vai então dizer, feliz é aquele que não anda nos caminhos dos malvados, nem aquele que se senta na mesa dos zombadores, mas tem a sua confiança no Senhor. E ele vai concluir então o salmo de hoje, Porque o caminho dos malvados leva à morte. É o único caminho para aqueles que trilham unicamente esta senda humana. Irmãos e irmãs, devemos buscar sempre mais crescer então na confiança em Deus, na nossa fé que ilumina a nossa vida, que junto com a nossa inteligência, com a razão humana, com a nossa liberdade, nos dão asas para voar para o bem, para a felicidade, para Deus em definitiva. Devemos sempre nos recordar aquelas palavras de Santo Agostinho no seu famoso livro Confissões: Inquietum cor nostrum donec requiescant in te, dizia Santo Agostinho na sua língua natal, latim. Nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti, Senhor, porque nós fomos feitos para Deus. No Evangelho, o Senhor também faz este grande contraste entre os bem-aventurados e aqueles que são infelizes. E coloca então 4 comparações, 4 bem-aventuranças. Se nós buscamos as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, vamos ver que existem sensíveis diferenças, São Mateus relata o famoso Sermão da Montanha. Aqui temos o Sermão da Planície, narrado por São Lucas. No Sermão da Montanha, Mateus nos ilustra dizendo que Jesus está ali fazendo uma pregação, um ensinamento para os seus apóstolos unicamente. Então ele proclama as 8 bem-aventuranças. Agora, no Sermão da Planície, Lucas nos relata um outro discurso do Senhor. Jesus desce da montanha, acompanhado unicamente dos seus apóstolos,
e quando está na planície se encontra com a grande multidão, com uma assembleia muito variada, com pessoas vindo de várias localidades, né? Nós ouvimos de Jerusalém, de Tiro, de Sidônia. E ali então o Senhor levanta os olhos e começa de novo a ensinar. O Senhor faz aqui 4 bem-aventuranças que contrasta com 4 ais. Bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos. Bem-aventurados aqueles que têm fome, e ai de vós que estáis fartos. Bem-aventurados aqueles que são caluniados, perseguidos, insultados, e ai de vós a quem todos vos elogiam. Bem-aventurados que têm fome, ai de vós que estáis fartos. O Senhor está, quando Ele fala dessas bem-aventuranças, logicamente temos que interpretá-las no seu sentido espiritual. O Senhor não fala aqui em categorias políticas, humanas, sociais, não é? Se fosse assim, seria muito fácil distinguir quem se salva e quem se perde. Haveria uma espécie de predestinação, na qual os ricos estariam todos condenados, e todos aqueles que são pobres estariam imediatamente salvos. Mas sabemos que não é isso que Jesus está ensinando, obviamente. Se assim fosse, a igreja não teria no rol dos seus santos, por exemplo, uma grande variedade de santos e santas, de todas as idades, de todas as classes sociais, alguns muito ricos e poderosos e outros muito pobres e humildes. Sei lá, podemos pegar o exemplo de nossa santa brasileira, né? Santa Dulce dos Pobres, uma religiosa que viveu pobremente no meio dos mais pobres das periferias da Bahia. Não tinha nenhum relevo social, não tinha nenhum dinheiro na sua conta bancária, porque nem conta bancária tinha, já que os religiosos não devem ter conta bancária, vivem o voto de pobreza, não é? E no entanto a igreja canonizou Santa Dulce dos Pobres, e também canonizou São Luís da França, Santa Isabel da Hungria, que foram monarcas poderosos, ricos, influentes. O valor da nossa conta bancária não julga nossa alma. O que julga sim é o nosso relacionamento pessoal com Deus. No lugar onde estamos, na posição social em que nos encontramos, com o grau de escolaridade que tenhamos, com a cultura, com a nossa bagagem biográfica, né? Irmãos e irmãs, o Senhor fala: bem-aventurados os pobres, aqueles que vivem desprendidos dos bens deste mundo, que não colocam toda a sua confiança nas riquezas, que não são ávaros, que não são corruptos, que não são ladrões, usurpadores, aqueles que vivem honestamente, aqueles que ganham o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Esses são os pobres, esses são os que estão abertos para Deus. Pobres também podemos interpretar no sentido daqueles que são humildes e aceitam com consentimento, um assentimento humilde da sua inteligência e da sua vontade, aquilo que Deus nos revela na Bíblia, no magistério que nos ensina, na tradição viva da igreja. Isso também é uma forma de pobreza boa, né? E ricos são aqueles que são autossuficientes, que acham que não precisam de Deus, que a Bíblia é pouco demais para eles, que basta a sua própria sagacidade para vencer, para triunfar, para viver bem. Precisamos, irmãos e irmãs, entrar então na trilha dos bem-aventurados, sermos pobres em espírito, sermos pessoas dedicadas às coisas de Deus com humildade, sermos aqueles que sentem fome da justiça que Deus nos ensina a viver, aqueles que sentem fome porque vivem uma vida mortificada, sóbria, sem dar-se excessos, luxos, prazeres, caprichos. Aqueles que se fartam e que Jesus condena são esses que nunca se privam de nada,
são incapazes de se mortificar para manter o seu corpo e a sua alma disciplinados, são aqueles que são inconstantes, que são escravos dos prazeres desse mundo. Esses são os que se fartam. Nós queremos ser aqueles que sentem fome, fome da graça de Deus, e que sabem então mortificar-se a si mesmos para alcançar esse objetivo espiritual e assim por diante. Peçamos então, irmãos e irmãs, a Deus que nos ajude a entender essa dinâmica do Evangelho, para escolhermos um lado. Quando Jesus prega aqui as bem-aventuranças, Ele nos coloca diante de uma decisão pessoal que temos que dar. Não podemos estar em cima do muro, temos que nos decidir aonde eu me encaixo. No grupo dos bem-aventurados, que Deus promete o céu, ou estou no grupo daqueles que merecem a condenação do Senhor, dos ais, dos infelizes, dos malditos? Temos que escolher, porque mesmo dentro da igreja, irmãos e irmãs, temos que ter cuidado, porque não só o fato de sermos católicos nos dá já passe livre para estarmos no grupo dos bem-aventurados? Claro que não, não é? Nossa vida humana, as nossas decisões diárias são complexas, não é? Às vezes a gente faz uma boa opção, às vezes nós fazemos atos de virtude, de bondade e merecemos o louvor de Deus. E outras vezes, talvez até no mesmo dia, na mesma hora, somos capazes de entrar no caminho dos malvados, de sentar-nos na mesa dos zombadores, de entrar numa trilha de pecado, de ofender a Deus, de ofender ao próximo, de descurar das nossas obrigações, de deixar-nos levar pela preguiça, pela procrastinação e assim por diante. Nossa vida é complexa, por isso precisamos sempre, de novo, nos avaliar, fazer sempre um exame de consciência muito sincero e muito valente, entrar dentro da nossa alma, avaliar as nossas ações para perceber, no final de cada dia, refletir: como eu vivi hoje? Hoje eu vivi como um bem-aventurado, de que Jesus fala no Evangelho? Ou eu fiz algumas coisas boas e um montão de coisas ruins? Se nós estamos entrando no caminho do pecado, vigiemos, irmãos e irmãs, para que não nos deixemos seduzir de maneira permanente por esses pecados, que podem gerar em nós um vício e nos afastar do Senhor. Que a Virgem Santa Maria, nossa mãe, nos ensine a viver nessa dinâmica de constante busca do bem, de sermos sempre, em cada dia, em cada ação, bem-aventurados, e assim sermos proclamados por Cristo, capazes e aptos para entrar na vida eterna que Ele reserva a todos aqueles que o amam e que se esforçam por fazer a sua vontade. Que assim seja.